Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 10 ao versículo 21. Isso, de 10 a 21. Marcos 8, versículo 10 ao 21. Amém. Muito obrigado. Todos acharam? Então assim diz a palavra do Senhor. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foram para outra região, ou para o outro lado. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentar, e um sinal, ou pedisse um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-o, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Arrazoavam vão entre si. Desculpe, irmãos, minha língua embolou. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: Para que discute? Que não tendes pão? Não considerai, nem compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olho e não vedes, tendo ouvidos e não ouvis. E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços sobraram? Então disseram: 12. E quantos parti os 7 entre os 4.000? Quantos cestos cheios sobraram? E eles disseram: 7. E ele lhe disse: Como não entendes ainda? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha falar conosco, ó Deus. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nos sustentar, tirar tudo aquilo, ó Deus, que porventura tenta atrapalhar a nossa vida, as perseguições, as dificuldades, os problemas, as diversidades. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha acampar aos teus anjos ao redor dos teus filhos, ó Pai. Famílias e mais famílias passam por um momento difícil, mas nós cremos, ó Deus, no poder do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está guardando cada um dos seus filhos. Muito obrigado, ó Deus. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, e que o Senhor, ó Pai, venha falar nos nossos corações. Que não seja o homem, mas o Espírito Santo do Senhor venha trabalhar de maneira especial. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, quando nós olhamos para esse texto, para essa leitura, aqui nós vamos ver algo que nos chama a atenção.
Os irmãos me perdoam, mas quando vem a zoeira da rua, me atrapalha muito, irmãos. Vocês não sabem o que é ficar aqui na frente e o som do que eles fazem vem direto aqui. E se tem uma coisa que eu tenho respeito é com a palavra, irmão. Eu posso estar em qualquer lugar, mas a palavra tem que ser respeitada. E isso vai me tirando um pouco, um pouco da minha... Eu tenho que orar muito o Senhor ainda para tirar isso de mim. Então, se eu estiver no meio da rua pregando, é uma coisa, é diferente. Porque eu sei que ali, eu estou no meio da rua, então não tem, né? Mas aqui nós estamos dentro da igreja, aí você... Não é pessoas que passam na rua, isso é diferente. Se fosse pessoas que passassem na rua, era outra coisa. Então, vocês me desculpam que às vezes eu me perco um pouquinho, mas Deus sabe das coisas, né? Então os irmãos vão me perdoando aí. Os irmãos que estão em casa não dá para perceber, mas eles percebem que às vezes a gente fica um pouco meio assim, desse jeito, então eu tenho que explicar o que está acontecendo. Mas voltando para cá. Querido, nesse texto tem algo aqui muito importante. Algo que talvez muitas pessoas deixam passar, não percebem, do que Jesus está tratando aqui. Algo que é para nós, querido, como igreja, como pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado, porque eu quero colocar um título aqui agora, eu vou falar o nome do título aqui agora dessa mensagem, e os irmãos vão entender um pouco da mensagem, da palavra. Os irmãos vão entender o que Jesus estava fazendo aqui. O título dessa mensagem é o seguinte: Jesus adverte os discípulos. Mas por que então que Jesus vai advertir, repreender os discípulos? Agora eu vou falar de uma outra forma, preste atenção. Jesus repreende ou adverte a mentira dos discípulos. Mas Renilton, onde é que tem mentira nesse texto? Tem uma mentira aqui, querido. Porque Jesus está tratando de algo muito importante. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. E toda vez que a Bíblia vai tratar sobre isso daí, preste bem atenção que o que significava o fermento dos fariseus que Jesus está falando. Quando você vai para a história, você vai ver que os fariseus faziam o quê? Mentirosos, trapaceiros, fazia tudo quanto é coisa para esconder, camuflar, não é? Eles viviam numa hipocrisia, numa mentira. Então, querido, Jesus vai tratar desse assunto com os discípulos. Mas para você entender aonde está uma mentira, aonde eles tentaram esconder algo, você tem que voltar um pouquinho no contexto. Foi aonde Jesus multiplica os pães pela segunda vez. Por que então que Jesus ele vai dizer aos discípulos: vocês não lembram quando eu multipliquei os pães pela primeira vez? 5 pães para 5 mil pessoas. Aí Jesus faz a pergunta: vocês lembram quantos sobraram? Aí o discípulo fala: 12 cestos. Ah, vocês não lembram quando eu multipliquei pela segunda vez? Vocês disseram que era 7 pães. Não era 7 pães que está escrito na Bíblia? E quantos cestos sobraram? Alguém sabe? Isso aí. Então preste bem atenção, queridos, que agora nós vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Quando Jesus ele vai voltar um pouco atrás aqui, na multiplicação, na segunda multiplicação, quando Jesus já tinha dias que estava pregando, e quando ele percebeu então que a multidão ali estava há muito tempo com ele, ele olha para os discípulos, então vai falar algo, que precisava então alimentar a multidão, certo? Aí ele faz uma pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm?
No versículo 5 ele faz uma pergunta: quantos pães tens? Quantos pães vocês têm aí? A resposta do discípulo foi o seguinte: e disseram os discípulos: temos 7 pães. E o que tem a ver isso, querido? Está errado aqui? Para você entender o texto, aonde nós chegamos, você vai ver que aqui tem alguma coisa errada. E Jesus, querido, no momento ele não falou nada. Ele seguiu. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Mas só que Jesus não deixa passar, querido. Eu acho interessante que a pessoa pode viver na mentira. Quer viver na mentira? Vive. Pode viver. Quer viver no engano? Pode viver. Mas não consegue escapar de Deus. Aqui os discípulos acharam que estava fazendo algo muito importante. Mas Jesus estava de olho neles. Jesus estava vendo, querido, o que de fato estava passando no coração dos discípulos. Você vai ver que logo em seguida, depois que Jesus então multiplica os pães e vai alimentar aquelas pessoas, ali você sabe da história que então vai sobrar aquele cesto de pães. Mas preste atenção que logo depois Jesus então vai entrar no barco junto com os discípulos para atravessar para o outro lado. E logo ele foi interrompido por alguns fariseus, onde os fariseus vão pedir o que a ele? Um sinal. Jesus dá aquela respirada e fala assim: não vou dar sinal coisa nenhuma. Jesus ele foi bem claro ali: jamais eu vou dar algum sinal para essa geração. Quer acreditar bem, se não quiser, amém, porque eu não vou dar sinal. Não tem sinal nenhum. Porque eles questionaram o seguinte: dá um sinal para nós, porque eu ouvi falar que o Senhor multiplicou pão, eu ouvi falar que o Senhor curou, que o Senhor fez isso, que o Senhor fez isso e aquilo, então mostra um sinal para nós. E Jesus: não, se vocês quiserem acreditar, acredita, se não quiser, problema é de vocês, não tem sinal. Então diz a palavra que ele entra no barco. E quando ele entra no barco, querido, que ele senta no barco, eles começaram a remar, foi a hora de Jesus colocar as coisas em dia. Agora é entre nós. Aqui que entra então. Diz a palavra então que quando eles entram no barco, que eles iam remando, preste bem atenção que Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar assim: olha, tome muito cuidado, preste bem atenção, abra o olho, por causa do fermento dos fariseus. Aqueles discípulos, querido, achavam que Jesus estava questionando, reclamando, porque eles não tinham comprado o pão. Então eles começaram ali a questionar um com o outro: será que ele está reclamando porque nós não compramos pão? Mas preste bem atenção, querido, aqui, o que a Bíblia vai dizer no versículo 14. Olha só, você vai entender agora. Versículo 14, ele fala o seguinte, e os discípulos falam assim, ó: e eles se esqueceram de levar pão no barco. Agora presta atenção: se esqueceram de levar pão, e no barco não o que? Tinha consigo senão Os discípulos então esqueceram de levar pão. Mas e como que tinha um pão no barco, querido? Preste bem atenção aonde entra agora a mentira. Por que que Jesus está repreendendo o discípulo? Porque quando Jesus perguntou lá na multiplicação dos pães, quando Jesus fez a pergunta para o discípulo: quantos pães vocês têm? Eles falaram: nós temos 7. Mas Jesus está falando: vocês são mentirosos, porque vocês tinham 8. Um pão vocês esconderam. Um pão vocês esconderam, porque vocês ficaram preocupados, porque a multidão poderia comer todos os pães e vocês ficassem sem.
Mas vocês não lembram que eu multipliquei 5 pães e alimentei mais de 5.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos, vocês não lembram disso? Vocês vê e estão cegos, vocês escutam e estão surdos. Por isso Jesus está repreendendo, falando assim, vocês têm que tomar cuidado por causa da mentira, vocês estão indo no mesmo caminho de Herodes e dos fariseus, mentirosos. Cuidado. Sabe, querido, Jesus, ele multiplicou sim os pães ali. Mas eu fico imaginando ele olhando para os discípulos e vendo os discípulos retendo, tirando uma parte para eles. Escondendo uma parte para eles. Jesus, ele olha para a multidão e se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas que estavam com fome ouvindo a palavra. E os discípulos preocupados com eles, o que ia acontecer com eles na viagem. Querido, uma coisa eu aprendo aqui. Se eu quero ter alguma coisa na minha vida, algum bens, o que eu tenho tem que ser para abençoar as outras pessoas. Quando Deus multiplicar aquilo que eu tenho, tem que ser para abençoar as outras pessoas. Não adianta pedir a Deus, querido, para multiplicar o que você tem, se não for para abençoar as outras pessoas, que não vai valer nada. Jesus, quando Ele dá algo para nós, que Ele multiplica a nossa vida, que Ele prospera a nossa vida, é para abençoar aquele que não tem. Não viver na hipocrisia que nem os fariseus, os discípulos. Então ele está repreendendo, porque ele estava ensinando os discípulos. Então a mentira está aí, querido. Foi quando Jesus fez a pergunta: quantos pães vocês têm? 7. Só que quando chega no barco, não, filho, vocês tinham 8, mas um vocês esconderam. Só que vocês estão seguindo no mesmo caminho dos fariseus. Querido, uma coisa mais que eu aprendo como entregar a vida a Jesus. Tem muitas pessoas que estão vivendo na mentira. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, querido, não podemos entregar pela metade. Não. A mesma coisa que Jesus está falando com esses homens, Jesus está falando para aqueles que se entregam pela metade. Ou você entrega a sua vida de corpo e alma por inteiro a Jesus, ou você está enganando a você mesmo. Jesus está falando o seguinte: vocês são mentirosos, e do olhar de Cristo ninguém escapa. Os discípulos talvez acharam assim: agora nós estamos tranquilos, nós vamos viajar, enfrentar um mar, mas pelo menos um pão nós temos para se alimentar. Só que Jesus não deixou passar barato não, querido. Mais cedo ou mais tarde, aqueles que não têm compromisso com Deus, que acha, que fala que entregou, mas que vive numa mentira, mais cedo ou mais tarde, Jesus vai te repreender. Jesus vai ter uma conversa ao particular com você. Não tem como escapar do Senhor. Não tem como. Assim, querido, eu aprendo nessa palavra. Porque Jesus, Ele quer o nosso bem. O que aconteceu com Herodes, querido? Alguém sabe? Por causa da sua arrogância, sua mentira. Alguém sabe o que aconteceu com os fariseus, querido? Por causa da sua mentira, sua hipocrisia. Então procure saber, procure entender de fato o que acontece com os mentirosos, aquelas pessoas que vivem enganando. A Bíblia fala em Apocalipse, né, que os mentirosos, os enganadores, não entrarão no reino de Deus. Aqueles que vivem com mentira, aqueles que vivem falando: não, eu sou de Jesus, mas de fato não é, querido. Porque Jesus, Ele não quer uma pessoa que vive
dizendo que mas esconde uma parte. Eu entrego uma parte, mas não totalmente. Então a mentira, querido, é um pecado grave. A mentira, a Bíblia diz que o diabo, ele é o quê? Ele é pai da mentira. Se você não entendeu ainda, eu quero repetir. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Quem são os mentirosos? Filhos. E você está achando que mentira é só eu chegar perto do Alessandro e falar: Alessandro, eu chegar e contar uma mentira para ele. Não é só isso não, querido. A mentira que a Bíblia está falando, a orientação que Jesus está falando aqui, esse exemplo desse pão que foi escondido no barco, está dizendo o seguinte: se você não se entregar de corpo e alma a Jesus, não tem como você entrar no reino de Deus. Não tem como. Porque você entrega uma parte, mas a outra parte você fala: não, eu não vou me entregar tudo, porque eu tenho que fazer algo. Querido, nós nos tornamos, é algo muito forte essa palavra, quando você entende isso. Então Jesus, quando ele fala assim: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, cuidado. Era coisa gravíssima, querido, porque esses homens, os fariseus e Herodes, eram inimigo do povo de Deus. E se eu estou vivendo numa mentira, falando que eu sou de Jesus, mas na verdade a minha vida não está completa, então eu sou mentiroso, eu estou se tornando inimigo de Deus. Não tem como, querido. Você está entendendo que a palavra ela precisa ser bem clara? Você está vendo que tem muita coisa por trás dessas letras, que às vezes se você passar assim, lendo rapidamente, você não vai entender. Mas se você observar direitinho, se você sentar e começar a ler, você vai entender, você vai buscando o contexto. Então você vai vendo, querido, que Jesus vem tratando mesmo, muito sério essa coisa. Querido, não se engane. A mentira, se você está achando que os mentirosos só estão lá fora no mundo, você está enganado. Tem muitas igrejas cheias de pessoas vivendo na mentira. Porque Jesus está repreendendo quem, querido? Os discípulos que andavam com ele. Por isso nós precisamos tratar isso dentro da nossa igreja. Por isso eu sempre falo, a igreja precisa crescer sadia, não uma igreja doente. Uma igreja que ela cresce doente, o final dela é morte. Ela precisa ser tratada, querido. A igreja precisa ser tratada, nós precisamos ser tratados. Nós precisamos desse cuidado. E a Bíblia está aqui para isso. A Bíblia está aqui para repreender a gente mesmo, para vir com a palavra e falar. Se está em pecado, a Bíblia vai mexer no pecado. Se está fazendo coisa errada, a palavra de Deus vai mexer, querido. Você está vendo que Jesus não deu tempo, Jesus não esperou. Nada atrapalha o que Jesus tem que fazer. Ele multiplicou os 7 pães, que era para ter multiplicado os 8. Ele não deixou que a multidão passasse fome por causa dos discípulos. Mas às vezes, querido, por causa de um erro, de uma arrogância nossa, nós deixamos de alimentar alguém. Estou falando financeiro agora, não espiritual. Porque nós não queremos, esse tempo é meu. Você está entendendo que Jesus pediu os pães para ele? Jesus ia multiplicar para alimentar a multidão. Então quando eu pego o meu tempo e ofereço todo para Deus, o que acontece, querido? Eu vou passar fome? Não. Porque na primeira multiplicação sobrou alimento para os 12 discípulos. Sobrou 12 cestos na primeira multiplicação.
Todos eles se alimentaram. Você sabe quem foi a pessoa que entregou os pães, querido? Preste bem atenção que agora nós vamos encerrar, hoje é rápido. Eu quero dizer uma coisa para você. Na primeira multiplicação, Jesus olha para a multidão e fala para os discípulos: alimenta essa multidão, não deixa embora sem alimento não. Um dos discípulos olhou e falou assim: como é que nós vamos alimentar essa multidão? Nós não temos dinheiro para isso. E outra coisa, onde nós vamos arrumar padaria? Nem que se tivesse uma padaria, não tinha como fabricar pão para essa multidão. Não tem como. E já começou a questionar. Aí um dos discípulos olha e fala assim, e eu imagino que aquele discípulo falou para Jesus ainda com um tipo de ironia, querido, preste bem atenção, porque no meio de mais de 5.000 pessoas, o discípulo olhar e falar assim, ó, tem um menino aqui que tem 5 pães aqui no embornal e 2 peixinhos secos. Aí Jesus falou o quê? Traz aqui. Não foram os discípulos que entregaram os pães, foi uma pessoa da multidão. Não foram aqueles que andavam com Jesus, é aqueles que viviam atrás de Jesus. Aquele menino pegou os 5 pães e os peixinhos secos que estavam no embornal e entregou tudo para Jesus. Agora, querido, os discípulos que era para ter entregado tudo, não entregou tudo. Depois a pessoa reclama, por que a igreja não está crescendo? Por que a igreja não está evoluindo? Porque tem o coração apegado em alguma coisa, querido. Nós precisamos trabalhar livre. Nós temos que se render a Jesus e falar, eu quero Jesus. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero trabalhar na tua obra. Querido, preste bem atenção à diferença entre o primeiro e o segundo. Aquilo bateu uma tristeza no coração de Jesus. Por isso que Jesus não esperou atravessar o outro lado. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Jesus veio tratando eles antes que chegasse do outro lado. E eu vou dizer uma coisa para você, que Jesus está tratando a nossa igreja antes que chegue a hora dele voltar. Para que a nossa igreja, querido, o povo dele, a noiva dele, venha ser de fato uma igreja verdadeira. Porque é muito fácil a pessoa pensar no dinheiro, no dízimo. Preste bem atenção, se a pessoa passar um mês sem devolver o dízimo para ela, talvez ela pense assim, agora eu vou para o inferno. Agora o devorador vai acabar com tudo que eu tenho. Mas não olha a sua vida espiritual, que às vezes está vivendo uma mentira. Mas é mais fácil pegar o envelope no final do ano e olhar, eu bati a meta, não falei nem um dia. Deus está pouco se lixando com esse negócio do dinheiro. É mandamento? Sim. Mas às vezes nós nos preocupamos mais com o dinheiro, com o financeiro, do que com o espiritual. E toda vez que a gente fala em reter alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa pensa é no dinheiro. Não, Jesus está repreendendo aqui, querido, pessoas que não se rendem a Ele por inteiro. Pessoas que brincam com a palavra dEle. E com Ele ninguém brinca. Ninguém engana Jesus, querido, ninguém passa despercebido do olhar de Jesus. Preste bem atenção que aonde Jesus estava para o barco, não era perto. Mas quando Jesus chegou no barco, o pão estava escondido no barco. Cuidado com o fermento dos fariseus. Todo dia, querido, nós temos que olhar para dentro de nós e ver se de fato nós não estamos vivendo numa hipocrisia, se de fato nós não estamos vivendo numa vida dupla, e pedir ao Senhor em oração para que o Senhor venha nos livrar dessa situação. Olha o que se tornou os discípulos.
Olha o que se tornaram os discípulos, querido, quando depois eles entenderam que de fato é servir o Senhor. Olha quem foi Pedro, quem foi João, quem foram os discípulos depois, quando de fato eles entenderam o que é servir a Deus, quando eles entenderam de fato o que é deixar tudo para servir o Senhor, como se tornaram grandes homens de Deus, aonde eles passavam, a unção de Deus estava sobre a vida deles. Quando eles abriam a boca, querido, nem precisava, Pedro não precisava nem orar, a sombra dele, se passasse, alguém pela sombra de Pedro, a unção de Deus estava ali, pessoas eram curadas, porque eles viveram, eles entenderam qual é o propósito. Eu tenho que me render, eu tenho que se lançar a Jesus, eu tenho que viver para Jesus. É isso que Deus quer de nós, querido. É isso que Jesus quer da nossa igreja. Que nós olhamos em nossa volta e nós estamos escondendo muita coisa, sendo muito orgulhosos, porque tem tantas vidas, querido, precisando ser salvas em nossa volta. E às vezes nós estamos escondendo algo. Às vezes nós perdemos tempo com o que está acontecendo na igreja, as mudanças. A gente questiona com tanta coisa que não leva a lugar nenhum, que a Bíblia não fala nada sobre isso. A gente cria tanta coisa na nossa mente, querido, que o próprio Jesus olha para nós e fala: você está preocupado com tanta coisa que eu não estou nem aí com isso. Às vezes as pessoas se preocupam com tanta coisa que acontece no prédio, mas não se preocupa com vidas que estão perdendo lá fora. Eu falei com a Sirlene hoje. Eu aprendo tanto, irmãos. Sábado eu aprendi mais um pouco. Porque quando você aprofunda, você aprende muito. Eu aprendi que as igrejas se preocupam com muitas coisas e se enche disso não porque fere o orgulho, né, ferido, né, o ego da pessoa parece que é ferido, porque o coração da pessoa não está em pessoas, o coração da pessoa está no que a igreja é, no que o prédio é. Então, se você mudar esse púlpito para cá, vai machucar aquela pessoa, porque o coração da pessoa não está em pessoa, o coração da pessoa está no prédio da igreja. Não é isso que Jesus quer de nós. O que Jesus quer de nós é isso daqui, querido. Nada vai passar despercebido. Heresia é isso daqui que nós acabamos de ver. Heresia está em pessoas, não no prédio da igreja. Heresias está em pessoas. E não é pessoa do mundo, é pessoa da igreja. Preste atenção que Jesus vem repreendendo pessoas que se diz de Deus. Nunca esqueça disso. Toda vez que você for ler a Bíblia, você vai ver quem é que Deus está repreendendo. Enquanto as igrejas não começar a olhar, querido, olhar para fora, olhar para as pessoas, se comover, ter íntima compaixão, como Jesus chegava nos lugares, ele tinha íntima compaixão, ele não olhava o que estava acontecendo em sua volta, ele não queria nem saber, mas ele olhava para as pessoas. O que mexia no coração de Jesus era pessoas. A hipocrisia que aquele povo estava vivendo, porque eles tinham luxo, eles gostavam o quê? Eles defendiam muito o templo, eles defendiam muito aquela coisa, né, do templo, mas eles não defendiam pessoas que estavam morrendo, e assim muitas igrejas hoje estão vivendo isso, não está diferente do passado, querido. Às vezes tem muita coisa dentro de nós que precisa ser mudado.
Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Vamos falar com o Senhor, queridos? Eu quero que você abaixe sua cabeça agora, em nome de Jesus. Lembra que Jesus falou no final: eu multipliquei e repartimos 5 pães e alimentamos mais de 5.000 pessoas. Sobraram 12 cestos. Reparti também 7 entre 4.000. E também sobraram. Então preste bem atenção que Jesus está falando com nós nessa noite. O que eu e você, a gente fizer para o Senhor Jesus, faça de coração, querido, faça com amor. Sebastiana de Fátima Machado pede oração pela sua família, ou pela sua vida e toda a sua família. Vamos estar orando por você agora, filho. Pode ter certeza disso. Toma posse da vitória, porque Jesus está com você nesse momento. O mesmo Jesus que está aqui, Ele está com você. Vamos falar com Deus. Abaixa sua cabeça e coloca diante do Senhor, igreja. Começa a entender, querido, que tem muitas coisas dentro de nós, que se você for olhar, se você for analisar, querido, não é verdadeiro. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor para tirar isso de dentro de nós, para que nós possamos crescer verdadeiramente como uma igreja unida, e entender o que de fato é o nome heresia. Não olha para as pessoas que se levanta contra, mas olha para Jesus e vamos trabalhar. Vamos fazer a obra do Senhor. Porque enquanto, queridas igrejas, fica batendo cabeça, irmão, falando com outro que não concorda com aquilo, não concorda com isso, missionários estão lá fora morrendo, queridos. Enquanto as igrejas ficam aí brigando por causa disso, por causa daquilo, eu não concordo com isso, começa a fazer missões. Cadê missões? Cadê missões? Tem missionário e missionárias lá fora sofrendo. Mas quando eles chegam na África, eles vão falar de Jesus, eles se misturam no meio da cultura daquele povo, querido. Eles não chegam ali falando assim, esse povo aqui não tem que se render porque isso é heresia pura. Não, querido. Eles abraçam aquele povo do jeito que eles são. Eles apresentam Jesus àquele povo do jeito que eles são. Querido, aquele povo, quando ele se rende a Jesus, quando eles abraçam, quando eles se rendem, quando eles aceitam Jesus, aquilo que eles faziam lá nas aldeias, as danças, a alegria que eles tinham, eles trazem para dentro da igreja. Eles vêm entregar o dízimo deles, pulando e dançando na presença de Jesus com alegria. Talvez se fosse um de nós, íamos falar assim, isso é heresia. Paulo apresentou Jesus, querido, para um povo idólatra. Abaixe sua cabeça. Paulo apresentou Jesus no meio da idolatria.
Paulo apresentou Jesus, querido, aonde havia muitas estátuas, imagem de escultura. Quando Paulo chega então naquele lugar, ali tinha um monte de imagem de escultura, mas ali havia um lugar vago, e Paulo precisava mostrar o Jesus para eles. Mas como apresentar Jesus para um povo idólatra, que só acreditava naquilo que via, só acreditava nas imagens de esculturas? Então Paulo olha para aquele lugar onde estava faltando uma imagem e fala: eu estou falando daquele Deus, o Deus desconhecido, e apontou para aquele lugar onde não tinha imagem de escultura. Talvez se fosse para nós, isso é heresia. Isso é apresentar Jesus para as pessoas, querido. Isso é apresentar Jesus e deixar Jesus transformar a vida das pessoas. Eu vou repetir, não somos nós que transformamos. O nosso dever é apresentar Jesus às pessoas. Mostrar que Jesus foi na cruz. Mostrar que Jesus derramou o sangue na cruz por elas. Mostrar para as pessoas quem é Jesus. Não ser impedimento na vida das pessoas. Porque às vezes, querido, estamos vivendo com uma porçãozinha desse fermento dentro de nós. A Bíblia vai falar que uma pitadinha de fermento no meio da massa ela faz um estrago. Então, se você tem esse fermento, peça ao Senhor para jogar isso para fora. Porque esse fermento, ele vai crescendo cada dia mais e vai impedindo de você conseguir olhar. Esse fermento, querido, preste bem atenção que o fermento não é sinônimo de crescimento, é sinônimo de inchaço. E quando ele é colocado dentro de nós, ele cresce, ele incha tanto dentro de nós que impede a nossa visão. Nós não conseguimos mais ter a visão do reino de Deus, do crescimento. Tudo que você vai ver está errado, porque você concorda somente com aquilo que está dentro de você. Você não vai conseguir mais concordar com as outras coisas, porque o fermento está crescendo, está atrapalhando você ver o reino de Deus. E o povo de Deus, querido, foi chamado para olhar para o crescimento, não para o inchaço. O inchaço que eu digo não é dentro o inchaço que eu estou falando agora nesse momento, não é um inchaço dentro do prédio, mas o inchaço que há dentro de nós, que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Isso precisa ser jogado por terra em nome de Jesus. Por isso, querido, nós temos que olhar para o alvo é Jesus, nós temos que olhar para vidas que estão morrendo sem Jesus. O nosso tempo é muito curto, querido. A vida é como se fosse uma fumaça. Quando você pensa em ir até a casa daquela pessoa, talvez fazer uma visita, a gente erra muito. Quando você recebe a notícia, a pessoa já morreu, já tem 3, 4 dias e você não foi. Nós não fomos. Porque nós estamos retendo uma parte para nós. Porque de fato, tudo era para as pessoas, tudo era para alimentar as pessoas. Mas nós estamos retendo uma parte para nós. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, Pai. Pai, tem misericórdia, Jesus. Cada dia que passa, ó Deus, nós sentimos, ó Deus, que a Tua volta está breve. Cada dia que passa, meu Deus, a Tua palavra está se cumprindo. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, do Teu povo, Pai.
Mais uma vez eu te peço, ó Deus, para que o Senhor venha despertar a tua igreja, Pai. Eu venho pedir ao Senhor mais uma vez, ó Deus, para que o Senhor venha nos limpar desse fermento, ó Pai. Para que nós, ó Deus, possamos ter a nossa visão espiritual aberta e de fato se preocupar com vidas, com pessoas, não com aquilo que vai ficar, não com aquilo que vai virar monte de entulho aqui nesse mundo, mas nós devemos preocupar com aquilo que vai voltar para o Senhor, Pai querido. Abra a nossa visão, meu Jesus. Mostra para cada um que de fato, o que realmente se torna pecado, o que realmente se torna heresia. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda, meu Deus. Abra a visão, meu Deus. A tua palavra ela é clara. A tua palavra ela é clara. Mas como diz a tua palavra lá em Apocalipse, quem tem ouvido, que ouça. É desse jeito. Pai, aqui a Sebastiana, de Fátima Machado, pede, ó Deus, pela vida dela e de toda a família. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro à necessidade dela, meu Deus. Estende a tua mão sobre a vida dela, sobre a casa dela, Pai. Nós não sabemos o motivo, o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. E por isso nós apresentamos, ó Deus, esta situação que ela está vivendo ao Senhor. Cuida, ó Pai, dessa família. Envia, Senhor Deus, os teus anjos àquela casa, Pai. E vai limpando, ó Pai, toda a impureza. Faça daquela casa, meu Deus, morada do Senhor. Sim, ó Deus. Faça do coração, da vida daquela família, de cada família, templo do Espírito Santo do Senhor. E que todo mal, tudo que eles estão passando, na autoridade de Jesus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles, ó Pai, que estão em casa também, ó Deus, que talvez fez um pedido, mas nós não vimos. Da mesma forma eu peço ao Senhor, Pai, vai de encontro a essa pessoa. Tanto na vida espiritual, quanto na vida conjugal, financeira, vida física, ó Pai, na saúde. Eu coloco diante do Senhor. Também, meu Deus, cada irmão que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, cada filho do Senhor nesta congregação. Eu te peço, ó Pai, venha sondar, meu Deus, cada coração. E tira de dentro de nós, ó Pai. Se porventura, meu Deus, tem uma porçãozinha desse fermento, eu quero pedir ao Senhor agora, faça a limpeza em nossa vida. Nós queremos crescer como igreja sadia, uma igreja, verdadeiramente uma igreja do Senhor. Também, ó Deus, nesse momento eu quero colocar a vida de todos os pastores, ó Pai. Hoje comemora-se o dia dos pastores, por isso, ó Pai, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, todos aqueles servos do Senhor que o Senhor levantou para a tua obra, Pai. Sabemos, ó Deus, que a jornada, a caminhada, ela é árdua, sim, ó Deus. Mas se o Senhor levantou, o Senhor vai capacitar, o Senhor vai dar força. E eu te peço, ó Pai, venha dar sabedoria, dê sabedoria a cada pastor, meu Deus. Cuida da família deles, ó Deus. Sim, ó Pai. Cuida de cada uma da família. Dê sabedoria, discernimento, vinda do alto. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém, glória a Deus. Nós queremos agradecer a cada pessoa que participou conosco desse culto tão maravilhoso nessa noite, né? Queremos agradecer a você que veio aqui também, cada um de vocês que possa ser muito abençoado pelo Senhor através da palavra dele. E que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. E quinta-feira nós teremos o culto aqui novamente. Todos estão convidados. Amém?